Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nesta segunda aula sobre o sistema urinário, eu vou falar para vocês um pouco mais sobre os rins e sobre o processo de formação da urina. Então, quais são os objetivos desta aula aqui para vocês? Nós vamos analisar a estrutura anatômica dos rins, nós vamos reconhecer o néfron como unidade funcional dos rins, e nós vamos compreender como a urina é formada nesses órgãos nessas pequenas estruturas chamadas de néfrons. O que são os rins? Os rins são órgãos que lembram um feijão e são responsáveis por receber e filtrar sangue produzindo a urina. Nós humanos possuímos 2 rins, que se localizam acima da cintura e possuem cerca de 12 centímetros de altura cada um deles. Cada rim é formado pelas seguintes partes: pelo córtex renal, pela medula renal e pela pelve renal. Vou mostrar para vocês. Então vejam, o córtex renal é essa região aqui mais externa do rim, tá bom? Então toda essa região aqui onde eu estou apontando para vocês é conhecida como córtex renal. É nessa região que se encontram as estruturas chamadas de néfrons, certo? Então existem várias estruturas, microestruturas chamadas de néfrons. Eu vou explicar mais adiante o que são esses néfrons. Aqui na região central do rim se encontram os ductos coletores de urina, tá bom? Os ductos coletores de urina que vêm lá do córtex renal se convergem aqui nessa região chamada de medula renal, tá bom? E por fim, nós temos essa estrutura aqui que lembra uma espécie de funil onde todos os ductos coletores de urina aqui da medula renal se convergem, tá bom? E toda a urina que vem aqui pela pelve renal, ela dá continuidade aqui com o ureter, que foi explicado na aula anterior, tá bom? Então, como eu havia dito a vocês, que o córtex renal é formado por essas estruturas chamadas de néfrons, e os néfrons nada mais são do que as unidades que formam a urina. Então, nosso corpo ele é composto, cada rim em nosso corpo possui mais de 1 milhão de néfrons. Então, são muitos néfrons presentes em cada rim. Eles são estruturas microscópicas. E há 3 processos que ocorrem nos néfrons. Ocorre um processo inicial chamado de filtração, reabsorção e secreção. Todos esses 3 processos estão relacionados à formação de urina. Então, basicamente, o que acontece? Quando os vasos sanguíneos, as artérias, entram nos nossos rins, essas artérias subdividem-se em capilares. E esses capilares, eles se conectam com os néfrons. Então, essa figura aqui que vocês estão vendo é uma estrutura de um néfron, tá bom? Então, o néfron ele tem uma espécie de cápsula, ele tem algumas alças, certo? Possui uma alça e um certo emaranhado aqui. Na verdade, ele é meio que um ducto emaranhado, tá bom? E no fim aqui do néfron existe um ducto coletor de urina. Então, existe um vaso sanguíneo por onde o sangue vai chegar no néfron. Então, aqui é onde ocorre a entrada de sangue no néfron. E um vaso sanguíneo que vai o quê? Sair o sangue que passou pelo néfron, tá bom? E todos esses vasos sanguíneos aqui, tanto de entrada quanto de saída, eles são tão finos que já são considerados capilares, tá bom? Então, o que é esse líquido chamado de urina? A urina é formada por água, sais minerais, ureia, ácido úrico e outras substâncias tóxicas. Qualquer substância tóxica que, porventura, esteja presente no sangue vai estar presente na urina. Seja, por exemplo, um medicamento que uma pessoa tomou, um atleta que fez uso de alguma substância chamada de doping para melhorar o seu desempenho,
ou uma pessoa que fez o uso de alguma droga. Então, tudo isso vai estar presente na urina, porque a urina é esse líquido que contém substâncias tóxicas que estavam presentes no nosso sangue, tá bom? A primeira etapa na formação de urina é chamada de filtração. O que é que ocorre na filtração? A filtração ocorre aqui nessa primeira região aqui do néfron, como eu estou mostrando aqui para vocês. Na filtração, vai passar dos capilares para dentro do néfron, nessa cápsula aqui, o que? Vai passar água, sais minerais, nutrientes e excretas, tá bom? Tudo isso sai dos vasos sanguíneos e entram nos ductos dos néfrons. Porém, tem um detalhe. Nem toda a água e nem todos os nutrientes que foram filtrados e passaram para os néfrons, eles podem ser eliminados, tá bom? Então, parte dessas substâncias, parte da água que passou para os néfrons, precisam voltar para a corrente sanguínea, tá bom? Então, os nutrientes são importantes para nós, eles não podem ser eliminados pela urina. Então, é nessa etapa chamada de reabsorção que os nutrientes e água em excesso, tá bom? Nem toda a água volta para o sangue, claro, uma parte vai ser utilizada para formar urina. Então, parte da água e os nutrientes voltam para a corrente sanguínea nessa etapa de reabsorção. E por fim, a última etapa é chamada de secreção. Na secreção, algumas substâncias que não foram filtradas inicialmente, como ácido úrico, minerais e medicamentos, passam diretamente do plasma sanguíneo para o néfron, tá bom? Então, as substâncias que continuaram aqui dentro dos vasos sanguíneos e não foram filtradas nessa etapa inicial, elas passam diretamente para o néfron, tá bom? E por fim, todo o resto que sobra, majoritariamente, a maior parte, água, alguns sais minerais, ácido úrico, ureia, todas essas substâncias juntas é o que a gente chama de urina. E a urina ela desce aqui pelo ducto coletor de urina. Vários ductos coletores de urina se convergem na região da pelve renal e em seguida são transportadas, essa urina é transportada pelo ureter para a bexiga e da bexiga eliminada para fora do corpo através do ducto chamado de uretra. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo. Até a próxima aula. Tchau!